E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos começando o nosso módulo de sistemas lineares. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução sobre os sistemas lineares, em que a gente vai saber o que são sistemas lineares e como resolvê-los. Tudo bem? Então, vamos comigo. O que são sistemas lineares? Sistemas lineares nada mais é do que o acoplamento de equações lineares. Tá, e daí, Igor? O que é que são equações lineares? Então, vamos ver. As equações lineares, pessoal, elas apresentam algumas características de coisas que elas têm e coisas que elas não têm. Uma das coisas que a gente vai ver é que todas as variáveis dela têm que estar elevadas a 1. Uma outra coisa que a gente vai ver é que as variáveis elas podem estar basicamente somando ou subtraindo com outras variáveis. E a outra coisa que a gente vai ver é que as variáveis elas podem estar sendo multiplicadas por uma constante. Mas como assim, Igor? Isso não está fazendo muito sentido. Pois é, vamos dar uma olhadinha no que é que acontece então. Alguns exemplos para clarear as ideias. Então, o que é que a gente pode verificar? Aqui, nós temos a nossa primeira equação, 2x mais y. Então, todo mundo está elevado aqui a 1. Beleza, joia. As variáveis estão somando? Estão. Estão multiplicadas por constante? Estão. Então, o que é que acontece? Isso aqui é uma equação linear. Beleza. Nossa segunda equação, a gente já vê de cara esse quadrado aqui. Ou seja, se está ao quadrado, a gente já sabe que não é uma equação linear. Então, a gente corta isso daqui. Aqui nós temos x vezes y menos z. Beleza, z realmente está subtraindo, mas x está multiplicando y. Uma variável só pode o quê? Somar ou subtrair de outra variável. Então, negativo aqui também. Aqui nós temos x mais a raiz de y menos 3z. Nós temos uma raiz também, ou seja, não pode. Aqui a gente também tem raiz, Igor. Olha o raiz de 3 aí. Então, mas percebam que raiz de 3 ela é uma constante, ela é um número. E cada uma das variáveis está o quê? Elevado a 1. Cada uma das variáveis está somando ou subtraindo. Multiplicado por quem? Por alguma constante. Ou seja, isso aqui é uma variável, gente. O que é que acontece? Raiz e potência não podem aparecer nas variáveis, mas podem estar multiplicando uma variável. Tudo bem? Então, Igor, o que danado é um sistema linear? Vamos dar uma olhada. Se a gente vem aqui, por exemplo, 3x mais 2y é igual a 8. Mas nós sabemos também que x menos y é igual a 1. Como que a gente pode fazer para resolver isso, Igor? Bem, pessoal, existem muitos modos de resolver sistemas lineares, mas tem alguns que são bastante úteis, rápidos e populares. Que são quem? São os métodos da substituição, o método de soma e o método de Cramer. O que é que acontece? Esses dois primeiros, eles são bastante simples, bastante úteis, só que eles só servem para sistemas simples, ou seja, somente para os sistemas tranquilos. E o método de Cramer é um método um pouco mais elaborado, mas ele consegue resolver qualquer sistema linear. Ou seja, esse aqui a gente vai guardar para quem? Para aqueles que forem mais pauleira. Tudo bem? E o que seria cada um desses? Vamos resolver aqui agora o nosso sisteminha e eu vou mostrar para vocês. Vou começar liberando aqui um espaço então para a gente. Vamos apagar estas equações lineares. O que é que acontece? No método da substituição, a gente vai basicamente querer isolar uma das variáveis para poder substituir ela em outra equação. Qual que é a ideia disso? É deixar só uma variável na equação em vez de duas. Vamos lá, vamos ver o que pode acontecer. Vou começar por enumerar aqui as equações para a gente saber de quem a gente está falando. Tá? A gente tem as equações 1 e 2. Aqui em 2, a gente pode continuar e passar o y para o outro lado. Tá? A gente fica com x é igual a quem? A 1 mais y. Beleza. O que é que acontece? Se a gente sabe que x é isso, no lugar de x, aqui, a gente pode escrever o quê? 1 mais y. Então, como ficaria? A gente teria a nossa terceira equação, que ficaria 3 vezes. No lugar de x, vamos ter 1 mais y. 1 mais y
mais 2y vai ser igual a 8. Então, o que é que acontece? A gente tem 3 mais 3y mais 2y, que é igual a 8. 3y com 2y dá 5y. E esse 3 aqui que está somando, passa para lá subtraindo, 8 menos 3 fica 5. Ou seja, o nosso y é 5 sobre 5, que é 1. Então, uma vez que a gente sabe o y, o que é que a gente faz? Substituir ele. Então, a gente vem para cá. Se a gente sabe que x é 1 mais y, então x vai ser igual a 1 mais 1, ou seja, x era igual a 2. Então, o que é que a gente faz, pessoal? Basicamente, a gente isola uma das variáveis. Para quê? Para substituí-la em outra equação, de modo que vai ficar com somente uma variável na equação. Sempre que só tiver uma, dá para a gente resolver. Tudo bem? O outro modo que a gente pode pensar, simples, seria o método da soma. Então, deixa eu apagar aqui o modo como a gente resolveu. Quando a gente estiver somando, a gente vai tentar fazer o seguinte. Essa soma ela também pode ser uma subtração, pode salientar. Mas a gente vai tentar somar as equações ou subtrair as equações de modo que a gente cancele uma das variáveis. Então, vamos ver o que acontece. Para a gente resolver, a gente quer que fique somente uma variável. Então, se a gente somar ou subtrair essas equações, nenhuma delas ficaria zerada. Mas, se a gente por acaso multiplicar todo mundo aqui por 2, então a gente teria 2x menos 2y é igual a 1 vezes 2. Então, na hora que a gente, por exemplo, somar a primeira com a segunda equação, o que é que iria acontecer? A gente teria aqui 3x com 2x, 5x. 2y menos 2y dá 0. E aqui a gente teria 8 com 2, somado dá 10. Olha aí, só sobrou o x. Então, o que é que a gente faz? Resolve. X seria quem? 10 sobre 5, ou seja, 2. E uma vez que a gente sabe disso, a gente pode voltar para aquela equação. A gente sabe que x menos y é igual a 1. Então, 2 menos y é igual a 1. Esse 2 está somando, vai para lá subtraindo. Então, a gente vai ficar com menos y é igual a menos 1, ou seja, nosso y é 1. Então, esses são os dois modos simples que a gente tem para estar resolvendo os sistemas lineares. O método de Cramer ele é um pouco mais complicado, então eu vou guardá-lo para a nossa próxima aula. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos aí. As listinhas estão disponíveis lá no Estudo em Dia. Abraço, pessoal.